Prezados irmãos de fé cristã, o Eterno nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. Pois bem, vamos para a aula de número 5 da nossa abordagem à Santíssima Trindade. Né? E na aula anterior, nós falamos sobre a triunidade da Santíssima Trindade. E hoje vamos falar da grandeza do Eterno em depender de algo oferecido pelo homem. Deus depende do homem, é o que nós vamos abordar hoje, naturalmente baseado na palavra do Eterno. Antes, porém, na aula de número 4, aula anterior, ficou algumas colocações, né? Alguns desejos de esclarecimento, não exatamente dúvida, por parte de alguns irmãos. Mas, conforme eu já havia falado com os irmãos, dentro do meu. Quando eu comecei a fazer a aula, gravar a aula, desconfigurou todo o meu aparelho, aqui o celular, o meu aparelho. Aqui é bem base mesmo, né? E eu consertei, nós estamos aí. Porém, eu não consegui ainda colocar lá na tela dos irmãos aquela areazinha para os irmãos fazerem comentários. Alguns me fizeram pessoalmente, mas também até fora do estado, entraram no privado e perguntaram. E vou trazer somente essa resposta, quer dizer, vou abrir um leque de entendimento e vou deixar, mas posteriormente nós vamos abordar no tema lá posterior. O que foi colocado? Quando eu falei de salvação e defini salvação, da aula anterior, aí ficou essa colocação. O homem que aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente salvador pessoal, ele está salvo ou ele será salvo? Vou fazer duas referências e vou entrar aqui no nosso texto, que vai ser lindo também hoje, esse tema de hoje. Vai lá, no livro de Êxodo, capítulo 32, verso de número 32, inclusive é a palavra específica que temos ali. Os irmãos vão meditar, tá? Para quê? Para que lá na frente nós vamos abordar esse tema, né? Com relação a ser ou estar salvo, já falamos alguma coisa, lembra? Enfim, e lá está escrito no texto e contexto o que houve ali. O povo pecou, começou seu ato de idolatria. Moisés estava se consagrando ao Senhor, o patriarca Moisés, vendo aquela cena deplorável, né, em desfavor, em desagrado à palavra do Eterno, o que Moisés faz? Sabendo que haveria de vir imediatamente ali o juízo, Moisés intercede ao povo. E sabendo perfeitamente que Deus iria tratar com rigor, o que Moisés faz? Se coloca ali no antitipo de Salvador. Ou seja, com uma visão mais assim teológica, Moisés se coloca na posição de Jesus Cristo. Né? Não que fosse, me entendo, na visão teológica, se coloca como Salvador e clama ao Senhor: Senhor, não exerça a sua justiça agora, antes o meu nome seja riscado do teu livro, do livro da salvação, do livro da vida. E ele diz: o livro que tens escrito. Né? Cabe uma pergunta inicial. O nome, quem aceita Jesus Cristo, o seu novo nome é colocado no livro da vida. Esse nome, existe a possibilidade de ser tirado daqueles que estão lá mediante uma rebelião, uma rebeldia, uma apostasia? Né? A resposta está aí. Vamos abordar isso lá na frente em outra situação. Mas também, lá Davi, no Salmo de número 99, verso de número 25, 28, 29 ou 30, verifiquem lá, Davi, diante dos incircuncisos, dos adversários, qual o posicionamento de Davi? Vendo sempre aquelas injustas agressões, perseguições, Davi, ele vai e clama, ele busca o Senhor, ele clama pela justiça de Deus e fala: Senhor, que o nome desses incircuncisos sejam tirados do livro da vida. Davi está orando certo ou errado? Ele está usando de justiça, da oração específica. Aquela oração positiva, específica, melhor dizendo, né? Concluindo, né? Específica. A oração de Ana: Senhor, eu quero um filho macho, em prol do teu reino, em prol de Israel, em prol da tua glória. Eu quero um filho homem. E Deus concede àquela que não podia parir um filho, Samuel, e ela consagrou o Senhor.
Segundo consta, foi Samuel que exerceu um tríplice ministério, né? Sacerdote, em termo rei e juiz. Enfim. Mas ela não pediu para ela pediu para o reino, para a glória. Assim como Davi naquele momento. Ele pede para si? Não. Ele pede em função da glória. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Vamos avançar aqui. Né? Agora a lição número 5. Enfim. O que temos inicialmente? O Criador, o soberano, ele é, dando respostas à inicial, ele é infinitamente independente pela sua completude, pela sua autoexistência, pelo seu governo, pelo seu domínio. Né? Ele é infinitamente dependente do homem. Logo, ele não precisa de nada nem de ninguém para a manutenção de tudo de tão belo, de tão lindo que ele fez e faz. Aliás, quando o Senhor, pela sua completude, pelo seu domínio, uma das suas virtudes, lembra que Deus coloca parte dos seus atributos, ele coloca, alguns ele coloca à disposição do homem. Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Não. Primeiro, verso de número 28. Depois anote, como sempre. Primeiro, 28 diz assim, olha, disse Deus, façamos o homem, ele reuniu o ministério celestial, enfim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ponto e vírgula, e domine. Ele está falando que o homem vai dominar. Então o homem tem que dominar. O homem tem dominado, exatamente. Por isso que determinadas coisas, situações acontecem, porque o homem não tem dominado. Deus pega do seu dom, da sua virtude, das suas prerrogativas, dos seus atributos, que é o pleno domínio e o governo, e coloca à disposição do homem, para ele dominar ou não. E aí que está a diferença. O homem tem que dominar no Senhor. Quando Adão peca, Deus não cobrou da mulher, cobrou do homem. Porque ele tinha que dominar e não dominou. Ele tinha que governar e não governou. A mulher edifica o governo do homem. E assim, não que seja superior ou inferior, não tem ali hierarquia, não tem. O que tem ali é cada um cumprindo a sua tarefa. Logo, quando o homem domina, o homem é bem sucedido, como quando o homem faz uso das suas prerrogativas. Só que existe a prerrogativa do homem de dominar ou não, governar ou não. É uma prerrogativa dele, livre-arbítrio. Quando um homem se estabelece pela palavra, cumprindo o que lhe é próprio, o que lhe é devido, o que lhe é encaminhado, Deus coloca a autoridade dele na autoridade do homem para ele exercer ou não, e aponta para o seu cetro. Lembra? Nós falamos na aula anterior, quando o homem utiliza do seu cetro de comando, de domínio, tudo se vai. Mas também no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso de número 29, Eclesiastes 7, 29, que Deus fez tudo perfeito. Eu estava lendo esses dias aí, está até aqui marcado, é aqui mesmo, 7, 29. Oh, meu, será que foi? Ah, sim. Note bem, diz, estava até marcado na Bíblia, vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto e ele buscou as suas invenções. Então Deus fez tudo perfeito, lindo, belo, maravilhoso. O homem que buscou as suas invenções. O homem busca as suas invenções diante da Santíssima Trindade para realizar o que lhe é próprio, o que Deus lhe concedeu por garantia, que é exatamente o livre-arbítrio. Ele vai decidir. Quando o homem busca as suas invenções sem consultar a Deus, dá tudo errado. Davi estava vindo de uma batalha totalmente fracassado, ele e seu exército, diante de uma situação caótica, ele busca o Senhor. Ele buscou ao Senhor, o que acontece? Deus concede, vai Ascado, pode ir, eu garanti a vitória, porque ele tinha tudo para não dar certo, mas ele estava dominando. Eu não tenho condição, não tenho recursos, mas vou consultar ao Senhor. Ele consultou ao Senhor e disse, Davi, vai lá, já consegui a vitória. O homem tem que consultar.
Ok? Então, o homem não tem que buscar as suas invenções. Ele tem que tratar, dominar, ele tem que tomar medidas, governar segundo a vontade do Eterno, consultando o Eterno. Pois bem, entretanto, o que temos? O Eterno sempre busca algo para si mesmo, não dependendo do homem. O Eterno busca algo para si, sempre, por parte do homem. E o que é, né, que Deus busca do homem? O reconhecimento. Provérbios capítulo 3, eu anotei também ontem. Provérbios capítulo 3, verso de número 6. Né? Deus deseja ser reconhecido. Está aqui mesmo, está aberto ainda. Provérbio 3, 6. Isso é isso mesmo, Senhor? 3, 6. Capítulo 3, é tempo de buscar, é tempo de perder, é tempo de guardar, é tempo... Não é esse o verso que eu guardei ontem, não é esse, minha cabeça. Mas depois eu vou procurar. Ah, não, eu estou em Eclesiastes. Meu Deus, é provérbio que eu falei. Provérbio 3,6, é isso que eu anotei ontem. Estava meditando na 3,6, é isso aqui mesmo. 3,6. Não reconhece, Deus falando ao homem, né? Primeiro no verso de número 5. Confia no Senhor, homem. Confia em mim. Está a caixa alta lá. Verifica lá. Confia na Santíssima Trindade. De todo o teu coração. E não te estribes. Quer dizer, não te apoies no teu próprio entendimento. Agora, me reconheça. Verso número 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconheça a santidade. Reconheça a Santíssima Trindade em todos os seus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Não serás sábio nos teus próprios olhos. Tema a Santíssima Trindade. Então, o que ele reconhece? Que o homem reconheça o Senhor como sendo o Senhor dos senhores, o tremendo poderoso. Não exatamente pelo que ele realiza, assim, especificamente, mas primeiramente pelo que ele é, o Senhor dos senhores, e depois pelo que ele realiza e faz. Então, a maior oferta da alma do temente, a mais elevada oferta da alma do temente é exatamente o reconhecimento. 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 9. Por favor, verifiquem lá, caso eu esteja errado, pesquise, é isso aí. Se minha cabeça... Meu Deus, estou quase igual. Me perdoe. Perdoe, irmão. Então, a maior oferta que Deus, o maior reconhecimento que Deus deseja é exatamente a oferta da alma. 1 de Pedro 1,9. Então, o que Deus quer no seu reconhecimento? Ser cultuado. Né? O culto da definição. Né? Então, nós precisamos agora definir culto, que é o que Deus deseja, Deus quer. Né? Ele busca do homem, ele espera do homem quebrantado. O quê? O culto. Agora precisamos definir culto, que é o que Deus espera, busca de cada um de nós. E eu falei inicialmente de forma provocativa, o que Deus depende do homem. Né? É o culto. Culto, nós precisamos definir, não é esse básico que vem na cabeça, é aquela mais alta, elevada reverência que o homem venha naturalmente, voluntariamente a prestar ao seu Deus de forma voluntária e íntima. Podemos entender ainda, irmãos, tratar-se da manifestação contínua da alma, do coração quebrantado do homem. Logo, nós somos, e por que não, privilegiados, e é fato, né? Exatamente por termos, pelo fato da nossa decisão em ter o único Deus como o alvo da nossa adoração, ou seja, do nosso reconhecimento. Né? Então, nós adoramos a Deus. Existem muitas pessoas que buscam adorar os seus deuses, que não se trata do Deus eterno, do Deus verdadeiro. Né? Então, o culto é aquela forma que eu me dedico, me oferto, eu reconheço somente Ele como o único e suficiente Deus, a Santíssima Trindade. Agora, com uma observação. O culto
é a oferta individual, né? É o produto da alma, ok, né? Isso é fato, né? Agora, já as reuniões por nós frequentadas, naturalmente, né? Nas nossas respectivas congregações, trata-se do ato congregacional. É o momento que nós vamos lá. O culto enquanto estivermos em toda a nossa existência, seja aqui ou no porvir, da glória, nós vamos cultuar o Senhor, ok? Quando nós nos reunimos, é apenas um momento congregacional, um momento de celebração, tendo, naturalmente, vários e vários fatores ou elementos, né, envolvidos no momento da celebração, como, por exemplo, é, o líquido. Né? Que isso? Eu tenho que apresentar líquido? Sim. E por quê? No momento da celebração do meu culto, né? Seja o culto individual ou naquele momento da celebração, eu preciso apresentar. Né? Por quê? Porque no ato da celebração, como por exemplo, nós temos vários fatores no ato da celebração lá, né? No culto congregacional, no momento congregacional. Nós temos vários fatores que precisamos apresentar. É apresentado naturalmente. Se não observar, observe. Nós temos que ter lá oração, reverência naturalmente, louvor, entrega, oferta, libação nós temos que estar envolvidos naquele clima do Deus que buscamos clamar, né? Enfim, e apresentando ali aquele momento de libação. De libação, né? Podemos falar, aliás, libação, né? Podemos definir libação, né? Que elemento é esse, né? A libação, irmãos, está dentro do contexto, tá? A libação é aquele procedimento em que os sacerdotes, né, naquele momento, o sacerdote, ao proceder em holocausto no propiciatório, naturalmente o sacerdote colocava, quando ele ia oferecer a Deus a sua oferta em favor do povo, por diversos fatores e por aí se vai. Né? Então ele colocava naquele momento ali da oferta, no ato da apresentação, ele colocava ali no altar o quê? Ele derramava líquido. É onde Deus aceitava por aquele efeito específico. Ele derramava no altar líquido sobre o altar, como por exemplo a água, o azeite, o leite, o óleo, em função de quê? Em função da exigência do próprio Deus. Né? Então, naquele momento, quando iria se apresentar, ofertar, queimar ali no altar, na oferta, colocava-se água. E Deus consumia porque aceitava, ok? Agora, vamos observar, quando eu falei que nas nossas reuniões, nos atos celebratórios, né, no nosso momento, tem que ter libação, tem que ter o que? Água, tem que ter vinho, tem que ter leite, tem que ter azeite. Se não tiver líquido no nosso culto individual aqui dentro, ou dentro do nosso momento de celebração, não é culto, não será aceito. Tem que ter líquido lá, ok? E quem diz isso? É a palavra. A água, o que representa? Água viva simboliza a vida na pessoa do Pai eterno. Então tem que ter água, representa o Pai. Né? A vida na pessoa do Pai, a vida eterna direcionada a todo homem que aceitar Jesus Cristo. Então, dentro do nosso culto tem que ter a plena convicção que nós estamos no caminho certo, que é Cristo. Nós estamos o quê? Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos que ter a plena e ampla convicção que o nosso nome está no livro da vida. Mas também tem que ter azeite. O que representa azeite? O que representa azeite? Porventura não é o Espírito Santo? Aí uma pergunta provocativa. No nosso culto individual, o culto desse momento,
né? No nosso culto tem o reconhecimento do Pai, a grandeza do Pai, tem o reconhecimento da grandeza do Espírito Santo, do Deus do Espírito Santo. Para por aí, não. Tem que ter também leite, né? Leite, um líquido leite. O que o leite representa? Representa o alimento. O alimento representa a palavra, né? Que é um dos elementos, né, do nosso culto. É o alimento. Quem é o alimento? Quem é a palavra? Né? É Cristo. Então, já vimos aqui o quê? A Santíssima Trindade. Na pessoa do Pai, na vida do Espírito Santo, do azeite, né? E na pessoa do alimento, que é a palavra, que é Cristo. Né? Agora, tem que ter também o vinho. O que o vinho representa, simboliza na Bíblia? A alegria. Alegria, tem que ter satisfação, gozo, naquele momento de celebração, seja no momento lá congregacional ou no momento do teu devocional, da continuidade, aonde estiver. Está combatendo, está no dia a dia, está onde estiver. Então, Senhor, meu coração a ti, Senhor, me ajuda, me aguarda, me proteja, me conduza, me favoreça, Senhor, me dá autoridade, me dá unção, Senhor, me dá discernimento da tua palavra, receba a minha adoração, Senhor, eu oferto a ti. Em que momento de culto, intimidade, aproximação. Na aula de número 2 eu falei que Deus busca o homem pelo vínculo também da santificação. O homem santifica-se de Deus, se aproxima de Deus e Deus para si o toma, de uma maneira ou de outra. E o homem que santifica ao Senhor, ele está cultuando continuamente ao Senhor. Então, o homem, no nosso culto individual continuado, ou lá no momento da congregação, nós temos que ter ali vinho, alegria. Alegria tem dois tipos de alegria para efeito de culto. A minha alegria, aquele momento de Senhor a ti, celebrar ao Senhor com alegria, celebrar ao Senhor com júbilo, é o que nasce, emana do meu coração ao Senhor. Senhor, eu estou aqui por alegria, de maneira voluntária. Mas também, quando eu me apresento em culto diante do Senhor de maneira jubilosa, o Senhor manifesta a sua alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Entende? Então é ali que acontece as mais ricas e copiosas bênçãos. O milagre. Então, no nosso culto tem que ter a presença da Santíssima Trindade, lá no holocausto, hoje no holocausto do nosso coração, lá no momento da congregação. Hoje, em nossas celebrações, tem que ter a presença, a principal presença de Cristo, ou da Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, caso o homem esteja presente e não a Santíssima Trindade, o homem está no local. O homem se faz presente, mas não tem a Santíssima Trindade, não é culto. Não é culto, não é sacro, não é oferta. A oferta não será aceita. A voz é minha, fanha, feia, mas a palavra é do Eterno. Se culto é para o Senhor, a pessoa principal é o Senhor, é a Santíssima Trindade. Né? Então, desta forma, nós precisamos nos apresentar sempre diante do Senhor como o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Ponto final. Essa a palavra de Deus que se cumpre de ponta a ponta em nossas vidas. Aliás, permita falar uma coisa também. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós nos apresentamos diante do Senhor, nós vamos oferecer a Ele o que? Um presente. Ora, Deus quer presente, Ele diz que quer presente, sim. Crônica, 1 de Crônicas, capítulo 16, verso 14 ou 15. Crônica, 14, é para verificar. Olha o presente que Deus espera, é isso mesmo, 16, 14. 16, 4. O que Deus quer de nós? Ora, Davi, ele está escrevendo, ele está louvando ao Senhor, escrevendo esse salmo, louvando lá em Crônicas, e no capítulo 4, o que nós temos, enfim, ação de graça do canto e cântico de Davi. Aí eu vou adiantar, depois eu leio, no verso de número 8, capítulo 16, verso de número 8, diz:
Davi escrevendo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Ele está invocando o Senhor. Tem que ter invocação. Mas ainda, 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai todas as suas maravilhas. Testifiquemos do que Deus tem feito e do que Ele é. 9. Cantai, salmodiai. 10. Gloriai-vos. É isso mesmo. Gloriai-vos no seu santo nome. Né? Alegre-se o coração dos homens ao Senhor. Se apresente a mim com alegria, com reconhecimento, de maneira voluntária, é o que ele quer dizer. Verso número 11. Buscai ao Senhor na sua força, buscai a sua face continuamente. Seguidamente, lembrai-vos das suas maravilhas, mas também lembrai-vos que eu sou o Senhor. 15. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto. Existe um concerto, um contrato feito de Deus com o homem. Deus elabora o contrato, o homem aceita, assina o contrato. Tem uma bilateralidade. O contrato é sinalagmático, o interesse de ambas as partes. Então, existe um contrato. Ele fala, olha, lembrai-vos do meu contrato, do meu concerto convosco. Aí, ele avança aí para o verso número 23. Estamos chegando lá. Mas você vai ler o capítulo todo, tá bom? Cantei ao Senhor todas as terras, anunciai dia a dia a minha glória. Agora vamos entrar no verso número 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, porque nós o adoramos, porque somente Ele é digno. Aí vamos entrar no 27. Majestade e esplendor adiante da face do Senhor. Dai ao Senhor, ó família, dai ao Senhor, meu amado irmão, o que? O louvor que lhe é devido. Dai, aí 29, dai ao Senhor, preste atenção como que ele quer o presente. Dai ao Senhor dai ao Senhor a glória do seu nome. Dai ao Senhor a glória que a ele pertence. Trazei-lhes presentes e vinde perante Ele e adorai o Senhor. Que presente! É o reconhecimento. Senhor é o Senhor, é para o Senhor. Lá em 11 de Romanos, verso 8, 11 em diante, né? A Ele, para Ele, sobre Ele, toda a honra, toda a glória. Entende? É isso que agrada ao Senhor, Ele quer presente. Portanto, o reconhecimento da autoridade, da magnitude, da grandeza da Santíssima Trindade agrega-se, né, valores significativos à pessoa do adorador, do temente adorador. Já falei, mas vamos reiterar, é que o ato de celebração individual ou congregacional, não importa, requer sim santidade. Dentro desse contexto, eu estou reiterando o que eu já falei, né? Dentro desse conceito, vários fatores têm que estar agregados ali, como principal, a presença da Santíssima Trindade. Né? É para Ele, somente para Ele a reverência, a meditação, a dedicação, o propósito, a oração, a instrumentalidade, a ministração da genuína palavra no momento, tem que ter palavra. Caso alguns desses elementos não se façam presentes, não será aceita a sua oferta como culto. Isso não é difícil, no extremo, tudo é possível. Desde que eu queira apresentar o meu culto racional, o culto da alma, Senhor, é para ti. Da alegria, da dificuldade, Senhor, eu te adoro. Sempre te adorarei, porque o Senhor é o Senhor. Entende? Então, o Senhor, o governante, né? Ele é o governante lá de Gênesis 1, né? O que domina, o que governa, o Senhor, o dominador, o governante, é a principal, é o elemento principal do culto, da oferta, do holocausto. Ele é a fonte inspiradora do culto. E sempre deverá ser e será, no culto racional, a fonte inspiradora, a pessoa do Espírito Santo. Sempre. Nunca e jamais, de forma alguma, de jeito maneira, nunca deverá ser uma IA, uma inteligência artificial
a fonte originária, a fonte inspiradora do nosso culto ou do nosso ato litúrgico, do rito, nunca deverá ser uma inteligência artificial. E muito menos a inteligência artificial, a origem, o elaborador do rito ou do esboço ou do sermão, da noite ou daquele momento. A fonte sempre é o Deus eterno, o Espírito Santo, porque tudo é para Ele, é com Ele, é Ele que governa, é Ele que domina. Se o Senhor dirige, se o Senhor domina, se o Senhor conduz, se a Santíssima Trindade conduz todo o ambiente, ali é um ambiente de culto. E lembra que eu falei na aula de número 2 que o culto é um relacionamento de duas mãos. Ou seja, o homem envia a adoração, o reconhecimento, a sua maior oferta, né? Ele direciona a Deus, reconhecendo a grandeza do Eterno, da Santíssima Trindade, e na via duas mãos, manda o louvor, manda a adoração, ele manda o quê? As respostas. É por isso que muitos milagres também acontecem no momento da adoração. Adoração de quem? Do verdadeiro adorador. Quem é o verdadeiro adorador? João capítulo 6, né? Aquela abordagem de Jesus Cristo à mulher. São aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Entende? E o verdadeiro adorador, aquele que busca adorar o Senhor em espírito e em verdade, é aquele que oferece ao Senhor o seu presente. E qual é o presente que Deus quer? De forma materializada, para entendermos melhor. É o seu tudo. Ainda que o seu tudo seja pouco. Senhor, aqui o meu culto, minha adoração, meu culto da lágrima, do coração quebrantado, o Senhor merece tudo. Mas aqui está o meu tudo, Senhor. Eu sei que é pouco diante da grandeza do Senhor, mas eu oferto o meu tudo ao Senhor. O que Deus quer é o tudo, ainda que seja pouco. Lembra aquela passagem da mulher que estava ofertando um centavo? Era o tudo dela. E foi ela, com um centavo, estou parafraseando, né? Foi aquela mulher que diante do Senhor colocou no gasofilácio uma moeda insignificante para o homem, para a religiosidade, para aqueles religiosos que ali está, mas para o Senhor da glória, que ali estava também, Jesus Cristo, era a melhor oferta, porque era pouco ao homem, mas era tudo que ela deu, ofertou. E o presente que nós lemos aqui, né? Dai ao Senhor a glória do seu nome, 1 de Crônicas 16, 29. Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presente. O presente mais excelente é a alma. É o coração, Senhor, minha alma é para ti, eu oferto. Eu reafirmo hoje, nesse amanhecer, né? Se for o caso, ou nessa madrugada, agora, eu oferto ao Senhor. O que é meu me pertence, eu dou para o Senhor, a minha alma pertence ao Senhor. É isso que Deus quer, o presente. E a partir daí, produto da alma, que é o quê? Adoração, reconhecimento. Por isso que eu procurei materializar agora. Então, irmãos, dentro dessa ministração da palavra de ensino, desse campo do pleno entendimento, em que quem rege em nós, por nós, né? Na nossa vida, no nosso coração, no nosso intelecto, na nossa decisão, enquanto aqui estivermos nesse momento aqui de ministração, valorização da palavra de ensino, a glória é para o Senhor, o louvor é para o Senhor, o reconhecimento é da Santíssima Trindade, enfim, tudo é para o Senhor, depois da nossa alegria de estarmos aprendendo uns com os outros e todos nós com o Espírito Santo. Ele é o professor, ele é o mestre, o Senhor dos senhores. É o Rabone, é o Senhor dos senhores. O Rabi, o Senhor dos senhores. A glória é para ele, a alegria é nossa. E esta ninguém tira, desde que a nossa alegria também seja para a glória dele. Agora voltando, estou adiantando por causa do horário. Voltando à apreciação,
Nas nossas reuniões, no nosso individual, nesse momento, o meu ouvinte está aí cultuando. Senhor, agora é para o Senhor. Receba meu culto, Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero te cultuar, te adorar. Primeiro, o meu reconhecimento. Adorar é o Senhor. Muito obrigado. O Senhor é lindo, poderoso. Deus, Pai eterno, digno, tremendo, poderoso, eu oro a Ti em nome de Jesus. Senhor, Tu é lindo. Primeiro glorifique, reconheça a grandeza dEle. Depois apresenta a Ele. Depois vai falar com Ele o que achar por bem. Mas em nosso culto individual, voluntário ou em coletividade ou congregacional, ou seja, nas nossas reuniões em que o Senhor, o Adonai, Senhor dos Senhores, o Adonai, né, se faz presente pela nossa oferta, milagres acontecem naturalmente. Né? Como, por exemplo, não que o nosso Deus não é forçado a realizar milagres. Até porque o nosso Senhor, ele não precisa do homem para nada. Deus não precisa de você para nada. Por quê? Não estou ofendendo, não. Porque ele é o Senhor tremendo, poderoso, o Criador, o dominador. Ele não precisa do homem, mas ele quer contar com o homem. Ele conta com o homem para realizar o milagre em prol da glória dele, mas também para a sua alegria. Então, mesmo não precisando, ele não abre mão do homem inserido para que o milagre aconteça. Cristo viu o coração de uma mãe, coração quebrantado, coração adorador, e falou assim: mãe, o que houve aí? Meu filho morreu. Viúva de Naim, levanta, menino. O menino levantou. Não estava a mulher? Quando ele ressuscitou, Lázaro, sai, Lázaro. Não estava lá a mulher adoradora? Em todos os milagres, mesmo não precisando, caso se achasse por bem, por conveniência própria, fazer uso diretamente de Deus, ele fez uso ali também de 100% homem, 100% Deus, e curou, libertou, salvou, libertou, mas estava o homem inserido para a glória dele. Entende? Então, os milagres acontecem naturalmente quando Deus está no domínio e no controle, e ele vai se fazer quando eu invoco para tanto. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, mas clame a mim. Aí o milagre acontece. Que milagre? Milagre da salvação, da libertação, da cura, e por aí se vai. Esses milagres que naturalmente acontecem ou deveriam acontecer no nosso momento congregacional, né? Cabe ali sim uma pergunta. Até essa pergunta ela é um pouco provocativa. Né? Nas nossas reuniões em que o Adonai, né, se faz presente pela nossa invocação, tem acontecido naturalmente milagres como salvação, libertação, cura e por aí se vai. Esses milagres têm acontecido como outrora, sem saudosismo, apresentando praticidade. Não escapole para as desculpas, não. Outrora, nós víamos reuniões evangelísticas nas praças, 100, 50, 100 pessoas se convertiam, aceitavam Jesus Cristo pelo poder da palavra. Né? Quantas pessoas nós vimos levantar da cadeira, Deus salvava, curava, libertava. Hoje tem acontecido, pelo menos com frequência, e por que não? Algo tem saído do controle. O que tem exatamente acontecido entre nós? Motivo pelo qual nós precisamos refletir. Se algo não está bem exatamente, não está de acordo com a palavra. Deus é o Senhor dos senhores. Ele quer atenção para ele. Ele requer atenção. Quando um operador do direito, quando um patrono vai diante da autoridade, da autoridade judiciária, ele não vai pedindo, causa pedir. Ele vai o quê? Ele vai requerendo, porque está escrito. Requer. Ele requer. Então, porque está escrito na palavra. E a palavra trabalha também com seus princípios da justiça. Porque os milagres não estão acontecendo, mesmo estando lá regido na palavra. Porque algo
no seu rito, na sua liturgia, não está caminhando exatamente como Deus quer, como Deus determina pela sua palavra. Que seja ele o centro da atenção, do reconhecimento, do louvor, da adoração. Como o Senhor, por uma questão de justiça, atenderia, salvaria e faria tantos milagres no nosso meio? Como que acontece? Como que iria acontecer? Uma vez que o homem não tem valorizado a grandeza de Deus, não tem reconhecido a sua grandeza, como tem acontecido. Então, quando nós observamos que a genuína palavra de Deus não está sendo acolhida, as pessoas estão tirando a honra da Santíssima Trindade, colocando numa inteligência artificial. Então, quem vai atuar, quem vai fazer o milagre é a inteligência artificial. E eles fazem alguma coisa. Nada contra a tecnologia, eu sou favorável, todos nós temos que ser. Nós precisamos observar que a honra, a glória é para o Senhor. Ponto. Mesmo assim, nós precisamos clamar ao Senhor para que o Senhor atue em nossas reuniões. Então, onde não se tem, né, esses elementos lá que eu apresentei, da água, da libação, da presença do Senhor, da invocação do Senhor, essas reuniões pode ser de tudo, menos culto ao Senhor. Pode ser uma reunião motivacional, porque foi regida pela inteligência artificial. Produz efeitos, de repente tem sim, positivos e louváveis, é fato, mas pode ser uma reunião motivacional, pode ser até mesmo uma apreciação da palavra, em cima da palavra, até fazendo uso com a palavra, e de fato em algumas situações né? O rito tem que ser rito de cima para baixo, ou seja, determinação de cima para baixo. A unção tem que ser de cima, a palavra tem que ser de cima para baixo, a palavra tem que ser de cima para baixo, a unção, o incenso, não tem que ser incenso de fumaça, coisa artificial, tem que ser de cima para baixo, se produz no coração oriunda do Senhor, do Eterno. Então tudo tem que ser no comando, na apreciação do Senhor, tem que ter palavra. Né? Pode ser uma reunião até mesmo social, pode ser uma reunião com vários propósitos, pode, é fato, mesmo que positivo, com bons frutos, porém nunca culto ao Senhor. Ele não aceita o culto, como oferta, logo não tem a ligação, as vias de duas mãos, quando aquela reunião, a fonte inspiradora não é o Senhor. O Senhor, o governante, ele é o principal Senhor das nossas reuniões. Ele é a fonte inspiradora do culto. Logo, quem deverá ser a fonte inspiradora não é inteligência artificial para efeito de culto ao Senhor, mas sim o Senhor, o próprio Senhor, o Espírito Santo. Nunca e jamais, né, na condução da nossa liturgia, ou até mesmo do esboço do sermão, tem que ser a fonte inspiradora o Espírito Santo. A inteligência artificial, sempre o Espírito Santo. Há algum tempo, um amado, um homem de Deus, indiscutivelmente. Hoje Deus vai me usar, que bom, que Deus te abençoe. Certamente Deus te usou 2, 3, 10 horas lá na preparação dos bolsos. Não, vou preparar aqui mesmo, rapidinho. Foi na inteligência artificial. Eu fico preocupado com a saúde da igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos com relação a esse tipo de prática, caso aconteça com frequência. Né? Então, nas reuniões em que o Senhor, o Adonai, o Senhor dos Senhores, ele é a fonte do domínio, a fonte do comando da liturgia, ali os milagres acontecem. É o que nós precisamos ver e defender nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Nada contra a inteligência artificial. Okay? Deixa bem claro. Agora eu entendo sim, e falo com a minha pequenez de entendimento, muito humilde, quebrantado diante do Eterno. Todo aquele que busca reger a igreja, né? Ou determinada área da sua vida com inteligência artificial, né? Com empresas desse ramo,
onde se guia e se produz até alegando que nós estamos no campo da inovação negativo. A palavra de Deus não muda. Pode ter vários recursos, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quem rege é o Senhor. Quem rege não é a inteligência artificial. Quem estaria, sobretudo, por trás dessa inteligência? Sem articular aqui. Né? Agora, não por trás, mas diante da palavra do Eterno está o Eterno da palavra. E quem rege, quem recebe adoração, quem comanda, quem domina, sempre deverá ser e é o Senhor dos Senhores, a Santíssima Trindade. O Eterno. Nos abençoe. Né? E os meus rogos, nesse momento, é que Deus, o Eterno, a Santíssima Trindade, nos conduza a sermos, né? E sempre continuar, né? Sendo o que? Instrumento de Deus. Os mais antigos, né, sabem que nosso tempo de juventude dizia, quando a mocidade, uma programação da mocidade, estudo da palavra, o irmão vai trazer uma apostila, vai dar. Nós ficávamos ali comendo palavra. Uma apostila, 3, 4 polígrafos, 3, 4 laudas cada um, com aquele tema, a gente rabiscava, depois comprava a apostila e ficava. Aquele homem com aquela apostila, ele passou 1 semana, 2 semanas só para elaborar aquilo ali. O estudo de ensino da palavra, hoje, em algumas situações acontece, o homem de Deus que vai ministrar a palavra, ele ora, se consagra, pede a Deus, vai para a palavra, Deus dá o tema da ministração, da palavra de ensino, daquela pregação. Às vezes ele fica ali 2, 3 horas, 4 horas, né? 1 semana para ministrar, para Deus confirmar com ele aquela palavra ali para o culto de ensino da palavra, aquele estudo da palavra, aquele culto, aquele sermão do domingo. E quando ele começa a se expor, é Espírito Santo, dá vontade de não ir embora. Mas aqueles que sustentaram a unção, o sistema, esses novatos, eliminaram, mataram, em termos ou em tese. Esses homens de Deus que se dedicam à palavra durante anos. Né? Não estou direcionando a A nem B, estou apresentando pelo menos a minha, no momento, convicção. Mas que Deus nos abençoe. Passou ali 45 minutos, não quero extrapolar. Que Deus o Eterno nos abençoe. Se porventura, meu amado irmão, o amado sentiu que eu me expus com uma ponta de mim mesmo, como Paulo, como o Espírito Santo fez com o apóstolo Paulo, o que ele botou dele, o Espírito Santo não consignou como santo. Se porventura o meu amado irmão, meu companheiro de ministério, né, sentiu que eu coloquei algo de mim mesmo, elimine. Mas tudo que o irmão em Cristo, no mover do Espírito Santo, entendeu ser divino, proveitoso para o irmão, agregue, valorize, e que Deus eterno nos abençoe e nos conduza, hoje e sempre, na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor. Fique em paz.